nós temos que pedir. Pedir muito. E esse momento agora, gente, que nós estamos vivendo, é muito importante nós pedirmos sabedoria. Porque de um lado você vê uma notícia, do outro lado você vê outra notícia. Qual é a notícia certa ou qual é a notícia mais próxima da verdade? Ou qual é a verdade? Existe verdade? Existe perfeição? Ninguém errou nesse negócio aí, não? A gente tem que usar isso que Deus deu a gente, inteligência, e pedir a Deus sabedoria para a gente conseguir por nós mesmos. Não é a minha opinião e não é a tua opinião. A gente tem que conhecer a verdade. A Bíblia já diz. A verdade vos libertará. Qual é a verdade nessa história? Não é o que a minha vizinha falou que é verdade. Não é o que eu ouvi lá no trabalho que é a verdade. Não é o que eu vi na televisão que é a verdade. A caminho da pesca, gratidão por passar aqui, pelo meu joinha. Gratidão imensa. Estamos batendo papo aí, ouvindo a mensagem, fazendo uma reflexão sobre a história da educação, e eu aproveitei nesse momento para trazer uma fake news lá do passado. Gratidão, meu amor. Sucesso. Daqui a pouquinho eu vou te fazer uma visita lá, tá? Gratidão imensa. Então, quando Salomão, em cima desse texto que eu vou estar falando hoje, eu estou trazendo uma fake news lá do passado, né? Que está na palavra, para as pessoas que conhecem a palavra. Quando duas mulheres chegaram querendo um único bebê vivo, porque um tinha morrido. Gratidão imensa. Sucesso a caminho da pesca. Sucesso. Então, gente, quando elas queriam, as duas queriam aquele bebê, qual era a verdade? O bebê era de quem? E o rei Salomão, muito sábio, que ele tinha pedido a Deus sabedoria, que é o que nós temos que ter. Não é o que meu vizinho fala que é certo, não é o meu vizinho, não é o padre, não é o pastor. A gente tem que ouvir da boca dos interessados o que eles estão falando e pedir que Deus nos dê sabedoria de entender o que cada pessoa está falando. São imperfeitos, erraram, sim. As pessoas que estão aí nesse processo que a gente está passando no nosso país, não tem nenhum perfeito, não tem nenhum certo. Os dois cometeram erros. Porque eu fiz até um shortzinho essa semana falando, a Bíblia fala, má associação estragam hábitos úteis. Infelizmente, as pessoas, como seu filho, sua filha, às vezes se envolve na escola. Gratidão, meu amor. Caminho da pesca e continua com a gente. Aquele seu amigo, às vezes ele se envolve com uma pessoa errada, que pode estar levando ele para o vício do álcool, para um outro tipo de comportamento. Às vezes a sua filha na escola se junta com aquela coleguinha que não tem muito juízo e tudo que você ensinou a ela se perde porque ela foi acompanhar as más companhias. E essas pessoas que estão envolvidas agora no nosso contexto, né, de governo, elas também se envolveram com pessoas não tão boas, foram levadas, ou as pessoas estavam ali se passando por boas, como essas duas mulheres. Uma era boa e a outra se passou por boa. Por quê? Porque elas diziam que aquele único bebezinho era das duas. E o que que Salomão fez? Muito sábio, muito inteligente. Ele falou: vem cá vocês duas, né? Colocando para o linguajar moderno. Ah, tá bom. Então o bebê das duas, as duas são a mãe? Não se preocupem. Eu tenho uma solução para vocês. As duas são a mãe? Gratidão por estar aí, querido, quem chegou. Então, o que que Salomão fez? Tá bom. As duas são a mãe do bebê? As duas querem bebê? Nenhum dos bebês mortos aí pertence a vocês? Então tá bom. Não tem problema não. A história, ai, gratidão, querida. Eu gosto muito dessa história.
O que que Salomão